o Zaqueu subiu na árvore para ver quem era Jesus. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, e, tendo Jesus Cristo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos e era rico, e o Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque o Zaqueu era baixinho, e, correndo adiante, ele subiu em uma árvore para o ver, porque Jesus Cristo ia passar por ali, e quando Jesus Cristo chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque, hoje, eu vou pousar em tua casa. E, o Zaqueu desceu da árvore, e Jesus Cristo foi com o Zaqueu na casa dele. E o povo vendo isso disseram, que absurdo, Jesus Cristo sendo hóspede de um homem pecador, e, levantando-se o Zaqueu, disse ao Senhor Jesus Cristo: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus Cristo: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho de Deus veio salvar o que se havia perdido. O Zaqueu só tinha ouvido falar de Jesus Cristo, até que ele conheceu Jesus Cristo pessoalmente. O Zaqueu era muito bonzinho. Metade dos bens que ele tinha, ele vendia e ajudava os pobres. As pessoas não gostavam dele porque ele era cobrador de imposto. O chamavam de ladrão. Ele aceitou que Jesus Cristo fosse o seu hóspede por uma noite. Se o Zaqueu não tivesse interesse em conhecer quem era Jesus Cristo, hoje ele estaria morando no inferno, aguardando o julgamento final da humanidade. Porém ele se interessou em conhecer Jesus Cristo, e ele levou Jesus Cristo para pousar na sua casa. E Jesus Cristo salvou da condenação eterna do inferno. Hoje o Zaqueu mora no paraíso de Deus. Infelizmente a maioria das pessoas do mundo levam para as suas casas um Jesus falso, um Jesus feito de gesso, um Jesus que não anda, não vê, não ouve, um Jesus que não pode salvar ninguém. Fazem uma casinha para uma imagem de escultura, colocam na parede da entrada da casa. Falam que é a mãe de Jesus Cristo. Cada país Jesus Cristo tem uma mãe feita de gesso. A Maria foi usada por Deus para mandar o seu filho na terra para morrer na cruz, para apagar os pecados dos que não querem ir morar no inferno depois da morte. A Maria não pode interceder por ninguém. Ela está no céu, porém ela não pode ouvir a oração de ninguém da terra. Ela morreu e não ressuscitou. Não foi ela que morreu na cruz para salvar os pecadores do fogo do inferno. Não adianta só crer que Jesus Cristo existe. Não adianta carregar um Jesus de gesso preso em um crucifixo para se salvar do inferno depois da morte. Prezado ouvinte, o Zaqueu levou Jesus Cristo para pousar em sua casa. Ele só conhecia Jesus Cristo de ouvir falar.
até que ele conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Faça o mesmo que o Zaqueu fez. Convida Jesus Cristo para entrar em sua casa, em sua vida, através da oração. Jesus Cristo está vivo, ele ouve a oração. Abandone o Jesus falso feito de gesso que não pode te livrar do inferno depois da sua morte. Fale para Jesus Cristo assim: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero ser condenado ao inferno depois da minha morte. Quando a pessoa se converte ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar na vida da pessoa, e quando o Espírito Santo chega, a tristeza vai embora, a depressão também vai embora. Prezado ouvinte, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou, depois que Jesus Cristo ressuscitou antes dele subir para o céu. Ele disse assim para os discípulos no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo ensinou o verdadeiro batismo para quem quiser se salvar do inferno. Vá até uma igreja evangélica verdadeira, faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Tem pastores falsos que fizeram do evangelho negócios lucrativos, mas também tem os pastores de verdade que se importam com as almas. Não acredite no que os falsos profetas dizem. Eles dizem que o inferno não existe, eles dizem que o ser humano não tem alma. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse que o inferno existe, e que o ser humano tem alma. Em quem você vai acreditar? A alma humana não morre, só morre o corpo humano. A alma é eterna. Só tem dois destinos para a alma quando deixa o corpo humano: ou é o céu para quem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou é o inferno para quem rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quem quiser ir morar no inferno depois da morte, é só continuar na prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. É só ficar nos vícios do álcool, da nicotina, da maconha. É só continuar indo nas baladas, nos bailes funk. É só continuar a rejeitar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que depois da morte se chega no inferno, onde todos os que rejeitaram o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo estão esperando o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só você decide, aceita ou rejeita, porque um dia estarás frente a frente com Jesus Cristo.
Você não vai poder dizer que ninguém falou o que você tinha que fazer para se salvar do fogo do inferno.